E Carlos Ancelotti foi apresentado como novo treinador da seleção brasileira nessa tarde de segunda-feira. E também ele trouxe a primeira, como dizer, a primeira convocação da seleção brasileira no comando de Carlos Ancelotti. Muita surpresa tivemos aí nessa convocação jogadores que provavelmente não estavam na lista dos 50 nomes e estava lá sim, muito jogador e pessoal preocupado com um dos nomes mais importantes aí do futebol brasileiro, que é o Estevão, que ninguém estava falando dele nessa lista de 50 nomes, mas ele estava e foi convocado aí para a seleção brasileira. Convocação para os jogos aí da eliminatórias contra o Equador fora de casa e contra o Paraguai e contra o Equador dia 5/6 e contra o Paraguai dia 10 de junho agora contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Então, jogadores aí que ficaram na expectativa de ser convocado, igual o Neymar, uma surpresa muito grande aí. Neymar não foi convocado nessa primeira lista da convocação para esses jogos aí das eliminatórias, jogos muito importantes dessa eliminatória da Copa do Mundo, visando a Copa do Mundo de 2026. Já está próximo, o ano que vem, falta apenas aí quase um ano para mais uma Copa do Mundo e Carlos Ancelotti foi anunciado como novo técnico do Flamengo e ele falou, um cara que tá gostando muito e gostou muito de ser o novo técnico da seleção brasileira, o treinador que chegou neste domingo, né? Muitas pessoas lá no aeroporto, um cara muito carismático, um cara que dispensa comentário, um cara que ganhou tudo por onde passou. E agora falta ganhar com uma seleção e pode ser com a melhor seleção do mundo, a seleção mais vencedora do mundo, que é a seleção brasileira. E vamos trazer a lista dos convocados para esses compromissos aí contra o Equador e contra o Paraguai, as eliminatórias da Copa do Mundo. Tá chegando já, a Copa do Mundo tá batendo a porta e já temos aí um novo técnico e com a melhor seleção do mundo, com o melhor técnico do mundo. Beleza? Então vamos trazer aí a surpresa sem o Neymar, sem Rodrigo, sem Neymar e também muitas surpresas aí. E o Flamengo cedeu o maior número de jogadores. 5 jogadores do Flamengo foram convocados para esses 2 compromissos contra o Equador e contra o Paraguai. O Gerson, que sofreu uma lesão ontem no jogo contra o Palmeiras, saiu sentindo dores, fez o exame médico agora na parte da manhã de segunda-feira e foi descartado uma lesão, só foi apenas uma inflamação. O jogador pode ficar disponível para disputar para estar jogando aí a eliminatória da Copa do Mundo, beleza? Então vamos trazer a lista de convocados. Vamos começar, novidades também no gol, hein? Novidades no gol, jogador aí pela primeira vez convocado e pelo Ancelotti. Vamos lá, então, na lista de convocados daí para esses amistosos não, para eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos lá, goleiro, o Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr. Aí uma surpresa, Hugo Souza do Corinthians. E agora defensores, Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Meio-campista, Andrés Pereira do Fulham, Santos do Stratford,
Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, do Manchester United. E é o braço direito do Carlos Ancelotti, o Casemiro. Anderson, do Atalanta. Gerson, do Flamengo. Atacantes: Antony, do Betis. Estevão, do Palmeiras. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Matheus Cunha, Wolverhampton. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Vinícius Júnior, do Real Madrid. Você sentiu falta de alguém? Sim, o Neymar. O Neymar não foi convocado nessa primeira convocação de Carlos Ancelotti. Então, o jogador que não estava jogando, acabou de voltar de recuperação, não foi convocado. E então essa foi a lista de convocação de Carlos Ancelotti. Desejar uma boa sorte, que a nossa seleção brasileira, a partir de agora, venha ser uma nova equipe, uma nova seleção, aquela seleção que causa medo nos adversários. E isso eu tenho certeza, que ela vai voltar a brilhar e vai voltar a ser a melhor seleção do mundo. A melhor. E vamos rumo ao Hexa 2026. Tchau, obrigado e até mais.